Bom dia, família. Agora são 9 horas e 30 minutos, 9h30. Nós estamos ao vivo do estúdio da TV Canção Nova em São Paulo. E aqui no Canção Nova Notícias, nós vamos mostrar como foi a abertura do ano celebrativo dos 50 anos da experiência do batismo no Espírito Santo de Monsenhor Jonas Abib, fundador da Canção Nova. Dia 3 de novembro, data crucial para as eleições nos Estados Unidos. Joe Biden, dos Democratas, lidera as pesquisas, mas o atual presidente, o republicano Donald Trump, afirma que as pesquisas são falsas. Enquanto isso, aqui no Brasil, contagem regressiva para as eleições municipais. E os eleitores diagnosticados com Covid-19 a partir dessa semana não devem votar. E começa hoje a fase restrita de pagamentos pelo Pix, novo sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central. Vamos juntos até 10 da manhã. A gente vai para o intervalo agora com imagens ao vivo da capital paulista, que amanheceu gelada, mas está um sol bonito aí, né? CN Notícias volta daqui 2 minutos. Hoje é dia de eleições gerais nos Estados Unidos. Esse é um dos principais assuntos do noticiário internacional desta terça-feira. A manchete do The New York Times destaca: a nação assiste ansiosamente enquanto a corrida eleitoral chega ao fim. Votação antecipada quebra recordes apesar da pandemia e disputas legais. Sem se deixar abater pela pandemia, os americanos demonstraram uma determinação incomum de serem ouvidos. A pergunta de $1 milhão. Essa é a manchete do The Washington Post. Depois de semanas de participação recorde em votações antecipadas e por correspondência em dezenas de estados, uma questão crítica permanece na véspera da eleição presidencial de 2020. Quem sobrou para votar? Mais de 98 milhões de americanos votaram na noite desta segunda-feira, um número surpreendente, equivalente a 70% do comparecimento total 4 anos atrás. E o espanhol El País estampa: os eleitores escolhem entre o nacionalista Donald Trump e a moderação de Joe Biden. Com as eleições presidenciais desta terça-feira, os Estados Unidos submetem a um plebiscito a onda de populismo que abalou a política dos dois lados do Atlântico nos últimos anos. Segundo o jornal, mais do que seu líder pelos próximos 4 anos, os americanos vão escolher a pessoa com quem sairão da pior crise econômica desde a Grande Depressão de 1929. E aqui no Brasil, a expectativa é para as eleições municipais. Quem for diagnosticado com a Covid-19 a partir dessa semana não deve comparecer aos locais de votação no primeiro turno das eleições municipais. Vamos a Brasília conversar com Otávio Martins sobre esse e outros assuntos. Oi, Otávio, bom dia para você. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos assistem. Essa recomendação é do TSE, está ali, né, no plano de segurança feito pelo TSE. Então, quem apresentar já sintomas da Covid-19 a partir de hoje não deve comparecer aí à votação do primeiro turno, que está marcada para o dia 15. Também, essa orientação também vale para mesários, né? Mesários que tiverem sintomas da Covid-19 não devem ir até a sua zona eleitoral para trabalhar nas eleições. E outra recomendação do TSE é de que quem não se sentir bem, apresentar sintomas de gripe, febre, por exemplo, no dia 15, também não deve ir votar. As pessoas que não conseguirem ir votar por conta de sintomas da Covid-19 têm aí até janeiro de 2021 para justificar a falta, assim como também os mesários. Agora, falando um pouquinho sobre o Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai votar aí, né, deve votar hoje a autonomia do Banco Central. Esse é um projeto que está ali na pauta há mais de 30 anos, né, e deve ser votado hoje pelo Congresso Nacional. É um projeto que dá autonomia para o Banco Central decidir sobre as políticas monetárias. Foi uma proposta do Executivo, o presidente Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional. Não é o projeto original, existiram algumas modificações ali durante o tempo de tramitação, mas ele deve ser votado hoje, apesar de ser uma pauta que, durante esses 30 anos, não se construiu um consenso. Então,
Vamos aguardar para ver como é que o Congresso Nacional decide sobre isso. Uma informação também é que o Pix, a ferramenta aí de transferências, pagamentos do Banco Central, pagamentos e transferências instantâneos, né, começa a ser testado hoje em ambiente restrito. Um seleto grupo de pessoas vai participar aí desse teste até o dia 16, quando o Pix será aberto para toda a população. Então, esse período de testes agora é justamente para verificar inconsistências, falhas. Então, ele vai funcionar de 9 às 22, né? Para esse grupo de pessoas poder fazer as transferências, os pagamentos. E depois desse período de testes, o Pix vai ser aberto à população a partir do dia 16 e aí vai funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, diminuindo drasticamente aí o tempo de transferências e pagamentos bancários. Falou, Otávio. Obrigado pelas informações. E ainda falando de eleições municipais, tem orientações da Igreja, dos bispos, lá do Espírito Santo, sobre o voto consciente. Os detalhes com a Renata Rocha. Olá, muito bom dia. As eleições municipais se aproximam. No dia 15 de novembro, os brasileiros vão às urnas escolher os novos prefeitos e vereadores. Mas o que é preciso levar em conta ao escolher quem vai gerenciar a nossa cidade? Pensando nisto, em conjunto, o arcebispo de Vitória, os bispos de São Mateus e Colatina e o administrador diocesano de Cachoeiro de Itapemirim divulgaram uma nota para auxiliar as pessoas na escolha do voto consciente. A nota cita uma exortação do profeta Amós, que orienta as autoridades a governarem com justiça. Além disso, chama a atenção para o compromisso com a verdade e o cuidado com o outro. Outro ponto que os bispos sugerem atenção é quanto à ameaça à democracia. No documento, destacam que qualquer proposta política nesse sentido deve ser rejeitada pelos cristãos católicos e os candidatos comprometidos com a democracia devem apresentar propostas concretas que viabilizem a escuta e a participação popular ao longo de seus mandatos. Também chamam a atenção para propostas de candidatos que caminham na linha do assistencialismo e que não apresentam propostas concretas de políticas públicas que diminuam as desigualdades sociais, gerando emprego e renda. Os bispos também citam na nota o combate à corrupção. Na hora da escolha, não votar por troca de favores, mas sim de forma ética, defendendo a justiça e o bem comum. O primeiro turno será no dia 15 de novembro. A votação será das 7 da manhã às 5 da tarde. Quem estiver com febre ou se tiver tido Covid-19 nos 14 dias antes da votação, a recomendação é ficar em casa. Lembrando que o uso da máscara é obrigatório em todas as sessões. É recomendado também levar a própria caneta para evitar contato com objetos no local da votação. De Vitória, Renata Rocha para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E a partir de hoje, escolas particulares, estaduais e municipais da capital paulista estão autorizadas a retomar as aulas regulares do ensino médio de modo presencial. As escolas estão fechadas desde março, mas o retorno é ainda opcional e os pais podem decidir se os filhos voltam ou não. Os alunos do ensino médio que voltarem às aulas presenciais devem passar por uma avaliação do que aprenderam nas aulas remotas, para que os professores consigam definir as estratégias de ensino. As escolas precisam dar condição para o distanciamento social de 1,50 m e os estudantes dos ensinos infantil e fundamental continuam com o ensino regular à distância e com atividades extracurriculares de forma presencial. A seguir, na Áustria, homens armados fazem ataque no centro de Viena. E você acompanha agora imagens daqui de São Paulo, ao vivo. Hoje a mínima é de 11 e a máxima 23 graus. CN Notícias, edição da manhã está de volta, agora com notícia internacional. Na Áustria, pelo menos 4 pessoas morreram e 17 ficaram feridas, vítimas de homens armados que saíram atirando no centro de Viena. Os ataques começaram ontem à noite, próximo a uma sinagoga. De acordo com a polícia, um dos agressores foi morto. O governo austríaco fala de atentado terrorista e pediu que cidadãos não saiam de casa hoje. Escolas e metrô amanheceram fechados. O cardeal de Viena, Christoph Schambor, rezou pelas vítimas e para que cesse o derramamento de sangue. Para relembrar as vítimas, o arcebispo pediu que todas as igrejas de Viena tocassem o sino ao meio-dia de hoje.
O Dia de Finados em Madrid, na Espanha, foi celebrado com uma missa na Catedral da cidade e relembrou os mais de 35 mil falecidos pela Covid-19 no país. Missa solene com as medidas sanitárias propostas pelas autoridades. Assim foi a celebração da Missa de Finados, presidida pelo cardeal arcebispo de Madrid, Dom Carlos Osório, com a presença dos bispos auxiliares e sacerdotes. Na homilia, Dom Carlos relembrou em especial aos falecidos pela pandemia do coronavírus. Nestes tempos que estamos vivendo, muitas pessoas faleceram devido à pandemia da Covid-19. Vocês que estão aqui tiveram que despedir de familiares. Foram momentos de dor, mas fica a certeza de que Jesus Cristo nos dá a vida eterna e sua proximidade vem afirmar isso. Neste Dia dos Defuntos, queremos escutar novamente essas palavras de Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Foi um dia de finados atípico. Os cemitérios ficaram mais vazios do que nos anos anteriores. Com restrições de mobilidade em várias regiões, muitas pessoas ficaram sem visitar o túmulo de familiares. O estado de emergência que está em vigor na Espanha vai até o próximo dia 9 de novembro. A partir dessa data, cada governo regional vai estabelecer suas próprias medidas de segurança para conter o avanço do vírus. Um outro confinamento domiciliar, como aconteceu entre os meses de março e junho, foi descartado ontem pelo ministro da Saúde. Enquanto isso, o governo madrilenho deve inaugurar na segunda quinzena deste mês um novo hospital para tratar a pessoas infectadas pelo coronavírus. A seguir tem a previsão do tempo. Vamos para o intervalo com imagens ao vivo de Cuiabá. Dia de sol com algumas nuvens. Não chove por lá, a mínima é de 23 e a máxima é de 35 graus. Diante da dificuldade em manter obras sociais, a Sociedade São Vicente de Paulo organizou uma campanha para arrecadar recursos para as obras mantidas por vicentinos. A campanha foca em doações de produtos de higiene para o combate à Covid-19. A Sociedade de São Vicente de Paulo é uma instituição de caridade que visa aliviar o sofrimento humano daquelas pessoas que mais precisam, que estão em situação de vulnerabilidade social. Nós, membros da Sociedade de São Vicente de Paulo, somos conhecidos como vicentinos. E os vicentinos, semanalmente, visitam as famílias que, então, nós socorremos, essas famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. Além dessas famílias que nós visitamos semanalmente, nós temos obras sociais. E a mais numerosa dentro da Sociedade de São Vicente de Paulo são os nossos lares de idosos, as nossas instituições de longa permanência, os nossos lares de idosos. E visando, desde que começou a pandemia, uma proteção aos nossos idosos e funcionários, as visitas em nossos lares elas foram então suspensas, de forma, de fato, para que os nossos idosos fossem protegidos. Uma forma de proteger, de ações concretas frente aos nossos lares, que hoje são em torno de 600 lares espalhados em todo o Brasil, nós criamos então um projeto chamado Rede de Caridade. Esse projeto visa angariar fundos e serem distribuídos para alguns lares de idosos. Hoje, dos nossos 600 lares, 187 não recebe nenhum tipo de recurso governamental de incentivo aí público. Então, nós temos que recorrer a outros meios, né? Como com a pandemia, nós não tivemos condições de realizar alguns eventos para arrecadação de recursos. Então, o projeto Rede de Caridade ele vem também para ajudar, em especial, essas obras. Então, a campanha é uma campanha linda de cuidar daqueles que um dia cuidaram de nós. Participe! Você pode doar através de boleto bancário, cartão de crédito, depósito. Então, tem várias maneiras para você colaborar. Veja agora a previsão do tempo. No sul, chove de forma passageira nos 3 estados. No sudeste, chuva frequente no Vale do Jequitinhonha. Não chove nos demais estados. Já no centro-oeste, terça-feira de tempo instável no Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal. Nas demais áreas, o sol predomina.
No norte, dia ensolarado com pancadas de chuva no final do dia, no Acre, Amazonas, Rondônia e no Pará. Há risco de temporal entre Roraima, Amapá e Tocantins. No Nordeste, o tempo fica bastante carregado. Chove rápido no Ceará e as demais áreas terão temporais e a chuva acumula grandes volumes. A Canção Nova deu início ao ano comemorativo dos 50 anos do batismo no espírito de Monsenhor Jonas Abib. E até o dia 2 de novembro de 2021, diversas atividades que destacam os frutos que a experiência do batismo no Espírito Santo gerou na vida do Monsenhor Jonas serão realizadas. Entra no site agora, noticias.cançãonova.com, e confira essa e outras reportagens especiais sobre os 50 anos da experiência do batismo no Espírito Santo do Monsenhor Jonas Abib. Canção Nova Notícias está terminando. A seguir tem o programa Cantinho da Criança. Um ótimo dia para você!